Senhor, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Então, crianças, hoje nós marcamos esse encontro aqui para a gente ter uma escola dominical um pouco diferente. Eu vou estar aqui na minha casa e você vai estar aí na sua casa e juntos nós vamos aprender a palavra de Deus. E nós vamos aprender a nossa lição bíblica e o tema da nossa revista desse trimestre está falando assim: conhecendo os milagres do meu amigo. Mas quem é o nosso amigo? Você sabe, eu sei que você sabe quem é o nosso amigo. O nosso amigo é Jesus, aquele que está conosco todos os dias. Então hoje nós vamos aprender um dos milagres de Jesus. E a nossa leitura bíblica está registrada no livro de Mateus, capítulo 14, versículos 22 ao 33. E o tema da lição de hoje diz assim: o meu amigo anda sobre as águas. Então, Jesus anda sobre as águas. Só que antes da gente aprender esse milagre, antes da gente aprender a palavra de Deus, eu quero orar com você. Vamos orar? Mas para a gente orar, tem que fechar os olhinhos. Vamos lá? A tia Rafaela vai orar e você vai repetir. Tudo bem? Vamos lá? Senhor, muito obrigada por este dia. Senhor, que o Senhor possa abençoar essa escola dominical, que eu possa aprender a Tua palavra, Senhor, e guardar no meu coração. Abençoa a minha vida, abençoa a minha família. Tudo isso eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. É maravilhoso, né? Podemos estar orando, podemos aprender da palavra do Senhor. Mas então, crianças, vocês sabiam que a nossa vida ela pode ser comparada a um barco? A um barco viajando no mar. Mas às vezes as ondas vêm e querem nos assustar. Mas nós que temos Jesus, não devemos ficar assustados. Sabe por quê? Porque Jesus cuida de nós. Jesus cuida de nós em meio à tempestade. Não é maravilhoso? Então eu quero louvar com você nessa manhã. Vamos louvar, crianças? Vamos ficar todo mundo de pé nessa hora? É um louvor muito facinho. Vamos lá? Todo mundo junto de pé. Tão grande é o mar, Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo no céu não irá, nas águas transformará. Mas quando Jesus o meu barco guiar, no céu para sempre está. Vamos lá? Mais uma vez, louvando ao Senhor, hein? Vamos? Meu barco é pequeno, tão grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo no céu não irá, as águas transformará. Mas quando Jesus o meu barco guiar, no céu para sempre está. Oh, glória, aleluia! Nós precisamos ter Jesus no nosso barco, não é, crianças? No barco que é a nossa vida. Nós aprendemos hoje que a nossa vida ela é como se fosse um
barco e precisamos que Jesus esteja na nossa vida, não é mesmo, crianças? Então, crianças, agora que nós já louvamos ao Senhor, eu quero, nesse momento, estar fazendo uma pergunta para vocês. Vocês têm medo de quê? De que vocês têm medo, crianças? Vocês têm medo do trovão? Vocês têm medo da chuva? Ou será que vocês têm medo do escuro? Mas Jesus, Ele não quer que a gente venha sentir medo. Deus, Ele quer que a gente olhe somente para Ele, pois Ele está juntinho de nós, crianças. Basta nós termos confiança e fé nele. Agora, a tia Rafaela quer ensinar para você um versículo para guardar no seu coração. Vamos lá? O nosso versículo para guardar no coração diz assim, ó: coragem, sou eu, não tenha medo. Mateus 14, 27. Quando Jesus está conosco, nós temos coragem e nos sentimos felizes. Mas quando sentimos medo, nós ficamos tristes, não é mesmo, crianças? Então, nós devemos guardar esse versículo no nosso coração. Vamos lá? A tia Rafaela vai ler e você vai repetir aí no celular, tá bom? Vamos lá? Coragem, sou eu, não tenha medo. Mateus 14, 27. Vamos mais uma vez para ficar bem gravadinho no nosso coração? Vamos lá? Coragem, sou eu, não tenha medo. Mateus 14, 27. O nosso Senhor está falando conosco que nós não devemos ter medo de nada. Nós devemos apenas o quê? Confiar nele. Se Jesus está conosco, nós não devemos ter medo de nada. Não é mesmo, crianças? Agora que nós já aprendemos e guardamos o versículo no nosso coração, a tia Rafaela quer contar uma história sobre um milagre de Jesus. Vamos lá? Eu quero vocês prestando bem atenção para depois vocês poderem fazer a lição. Tudo bem? Vamos lá? A palavra de Deus nos diz que Jesus estava ali no meio de uma grande multidão, falando do amor de Deus. E após Jesus ter falado do amor de Deus, sabe o que aconteceu, crianças? Jesus chamou seus amigos, que eram os discípulos, e mandou que os discípulos fossem para o barco. E lá, quando eles estivessem no barco, eles tinham que ir para o outro lado da Galileia. Só que os seus discípulos fizeram uma pergunta para Jesus: mas Jesus, o Senhor não vai conosco no barco? E Jesus lhes disse: eu irei sim, mas vocês vão na frente e eu irei depois. E assim aconteceu. Os discípulos foram para o barco. E Jesus? O que aconteceu com Jesus? Sabe, crianças, enquanto os discípulos foram para o barco, Jesus subiu ao monte. Sabe o que Jesus foi fazer ali no monte? Jesus foi orar, Jesus foi falar com Deus. É muito importante, crianças, nós orarmos e falarmos com Deus. Sabe por quê? Porque quando nós oramos, Deus nos ouve. Crianças, enquanto Jesus estava ali falando com Deus, sabe o que aconteceu? Os discípulos estavam ali naquele barco e sobreveio uma tempestade e o barco
virava para lá e para cá, e sobreveio uma grande tempestade de chuvas, ventos, e os discípulos ficaram com medo, crianças, pois eles estavam ali naquele barco no meio daquela tempestade. Mas e Jesus? Aonde estava Jesus? Jesus estava ali orando, não é mesmo, crianças? Coitadinho dos discípulos, e agora? O que eles vão fazer ali sozinhos? Mas sabe o que aconteceu? De repente, enquanto os discípulos estavam ali, naquela grande tempestade, eles avistaram alguém andando sobre o mar, e os discípulos ficaram apavorados. Será que é um fantasma? Não era um fantasma, era Jesus que estava andando sobre as águas, crianças. Que maravilha! O nosso Jesus anda sobre as águas. E sabe o que Jesus estava falando com eles? Não temas, sou eu. E Pedro, olhando para Jesus, disse: Jesus, eu posso ir até o Senhor? E Jesus disse: sim, Pedro, venha até mim. E Pedro foi andando sobre o mar. Só que, sabe, crianças, Pedro ficou com medo dos ventos. Pedro teve medo daquela chuva e do mar. E Pedro começou a afundar naquele mar. E agora, o que vai acontecer com Pedro? Sabe o que aconteceu? Pedro chamou Jesus. E Jesus foi ao encontro de Pedro e segurou-lhe no seu braço e socorreu Pedro. E quando Jesus entrou no barco, sabe o que aconteceu, crianças? A chuva, a tempestade passou, não houve mais chuva, não houve mais vento, a tempestade parou. Como é bom, crianças, ter Jesus bem pertinho de nós. Jesus é demais, né? Como é bom ter Jesus dentro do nosso barco. Como é bom saber que Jesus cuida de nós. Mas para isso nós temos que confiar em Jesus. E assim, crianças, hoje nós aprendemos mais um milagre de Jesus. O nosso amigo Jesus anda sobre as águas, porque Jesus, ele é poderoso, crianças. Jesus, ele tem poder nos céus. Jesus, ele tem poder na terra. Jesus, ele tem poder no mar. Jesus, ele tem poder sobre todas as coisas. Nós não precisamos ter medo de nada, crianças. Basta somente confiarmos no nosso Jesus. E agora que nós aprendemos essa palavra, eu quero orar com você. Mais uma vez, vamos orar? Então, vamos fechar os nossos olhinhos e a tia Rafaela vai orar e você vai repetir. Tudo bem? Vamos lá? Senhor, muito obrigada, Senhor, por esta aula de hoje. Obrigada, Senhor, por nos ensinar a Tua palavra. Senhor, nos ajuda a não termos medo de nada, mas a confiarmos somente em Ti, Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar junto comigo todos os dias. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que maravilha, crianças! Essa então foi a nossa aula de hoje, que nós aprendemos sobre o milagre de Jesus. E agora que vocês aprenderam essa lição, a tia Rafaela vai deixar uma atividade para vocês fazerem aí na casa de vocês. Tudo bem? Então, crianças, por hoje é só. Mas a tia Rafaela quer dizer que está com muitas saudades, mas daqui a pouco a gente vai estar juntinho e nós vamos poder nos abraçar e nos beijar, tá bom? A paz do Senhor
Beijos!